Convido você para abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 17. Uma vez eu preguei aqui sobre a vida de Pedro, falando sobre os altos e baixos da vida dele. E hoje eu queria tratar especificamente desse episódio que nós temos aqui em João capítulo 21, dos versículos 1 até o 17. E como aqui, às vezes prego eu, às vezes prego o pastor Marcos nas terças-feiras, o Canela, o Marconi, não é? Possibilidade de, às vezes, a gente ler o mesmo texto e falar sobre ele, claro que existe, mas sempre há um enfoque diferente, uma ótica diferente sobre a qual a gente olha para o texto. Os irmãos encontraram o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 17. O texto bíblico diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas
ovelhas. Feche os seus olhos. Peça que Deus abençoe o seu coração nesta noite. Continue abençoando, né? Através da sua palavra. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é bom. Te damos graças, ó Deus, por esta igreja, por estarmos aqui nesta noite. E a nossa oração, Senhor, é que a tua palavra fale a cada um de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades. Que o teu Espírito Santo toque, Senhor, em nossas mentes, em nossos corações, e que nós sejamos edificados, consolados, exortados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o perigo do esfriamento na fé existe. Ou será que não existe? Eu acho que existe. Se não existisse, a gente não veria aquela advertência que Paulo fez na sua carta aos Coríntios, quando ele diz assim: aquele que pensa estar em pé, uma tradução diz assim: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Muitas vezes a nossa firmeza pode ser muito enganosa, porque como seres humanos a gente é muito frágil. A gente é muito sujeito a essas intempéries da vida, as pancadas que a gente leva. Não sei como é que foi a sua semana, os problemas que você enfrentou, as dificuldades, os questionamentos que às vezes a gente tem. E tudo isso às vezes faz a nossa fé dar uma balançada, não é? Quanta gente que acaba às vezes esfriando na fé diante de tantos problemas e diante dos questionamentos. Por que Deus não age na minha vida? Por que Deus não transforma meu familiar? Por que Deus não cura meu filho? Por que Deus está me deixando enfrentar tanto problema? Por que eu vejo tanta crise? Um homem como Pedro tem uma biografia muito rica. Chamado por Jesus, num determinado momento ele disse: a gente vai com o Senhor até que, nem que seja necessário ir à morte, a gente enfrenta tudo. Jesus disse: olha, a coisa não é bem assim. Esse mesmo Pedro negou Jesus 3 vezes, não é? Jesus havia predito isso, Jesus havia dito isso para ele, e ele acabou negando o Senhor. E esse texto, meus queridos, fala de esfriamento na fé. Esse texto fala de decepção. Esse texto fala de crise pessoal. Pedro caminhou com Jesus durante todo o seu ministério. Foram 3 anos ali, caminhando com Jesus, vendo os milagres de Jesus. Pedro, como judeu, tinha a expectativa de que o Messias seria alguém muito poderoso que viria para libertar os judeus do Império Romano. Essa era a expectativa que os judeus tinham, de que o Messias viria em glória, viria para acabar com o domínio dos romanos sobre eles. Mas Pedro viu que aquele homem com quem ele conviveu por 3 anos e pouco ali, foi crucificado como um malfeitor. E eu fico muito intrigado, não é? Jesus já havia aparecido 2 vezes aos discípulos, depois de ressuscitado. Diz aqui o texto que essa já era apareceu àqueles homens. Então, embora ele já tivesse aparecido 2 vezes, Pedro mostra aqui que estava trazendo dentro do seu coração uma forte decepção. Falta de esperança, talvez, estivesse existindo. E eu queria que a gente pensasse, meus queridos irmãos,
crises que a gente enfrenta quando a nossa fé começa a vacilar. Quando a nossa fé se vê num ambiente não de muita solidez. É muito fácil a gente afirmar a nossa fé quando está tudo bem, quando a gente não está enfrentando crise nenhuma. Mas quando as nossas expectativas são frustradas, quando as respostas não são aquelas que a gente está esperando, quando a gente ora e a gente não vê Deus agindo de imediato nas nossas vidas. Não sei como é que está a sua fé nesta noite. E com essa transmissão pela internet, muita gente, a gente sabe que vê os sermões e assistem aos vídeos depois. E a nossa pergunta é: como é que está a nossa fé? Como é que está o nosso relacionamento com o Senhor? Como é que estão as nossas expectativas? Será que não estamos vivendo um momento de esfriamento? Alguém aqui hoje estar vivendo um momento assim? E essa experiência de Pedro, meus irmãos, faz a gente ver algumas coisas muito nítidas na vida da pessoa que vai tendo um declínio na sua fé e na sua esperança com relação à ação do Senhor Jesus. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que o esfriamento na fé traz uma perda de compreensão do que é o chamado do Senhor para a nossa vida, do que é a vocação do Senhor para a nossa vida. Se a gente se esquece, por que nós fomos chamados pelo Senhor? O que significa seguir a Jesus? O sinal ficou vermelho para a gente. Hoje de manhã o pastor Júnior trouxe uma palavra muito edificante, falando sobre Marta e Maria. Marta, eu não vou trocar aqui, né, Júnior? Me ajude aí. Marta ocupada com os deveres de casa e Maria sentada para ouvir o Senhor. E Marta diz: ó, Senhor, tanta coisa aí, minha irmã resolve ficar sentada. E Jesus disse: olha, Maria escolheu a boa parte, e isto não vai ser tirado dela. O risco que nós corremos, meus irmãos, de perder a visão, a compreensão da razão, porque o Senhor nos chamou, é muito grande. E se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver, e eu queria que você mantivesse aberta, para você acompanhar comigo o que acontece, a narrativa do texto. Então diz aqui que Jesus outra vez aparece para os discípulos, agora junto ao mar de Tiberíades, e o apóstolo João, que é o autor desse evangelho, vai narrando como é que foi essa aparição de Jesus. Estavam ali 7 discípulos, vejam bem, e ele dá o nome de alguns: Simão Pedro, Tomé descrente, não é? Era um apóstolo, mas aquele que era descrente, porque ele falou: olha, eu só acredito que o Senhor ressuscitou se eu botar a minha mão nas feridas. Mas estavam ali Simão Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, e o texto fala que havia também mais 2 discípulos e não cita o nome deles. Isso está no versículo 2, e mais 2 discípulos de Jesus. Como é que era a história de vida desses homens? A gente sabe que Pedro, Tiago e João, qual era a profissão deles? Eles eram pescadores. Eles tiveram uma experiência de chamado, não é? Muito interessante. O relato está lá em Lucas
Um dos relatos está lá no Evangelho de Lucas. Se você quiser olhar, Lucas capítulo 5, os versículos 8 a 11. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Vendo Jesus, Lucas 5, 8 a 11. Então fizeram sinais aos companheiros. Aqui é a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Diz, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos junto à praia. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando num barco que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e lancem as redes para pescar. E Simão disse assim: mestre, trabalhamos a noite, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas sob esta sua palavra lançarei as redes. E fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes. E as redes dele começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de todos, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então eles eram empresários da pesca, Pedro, Tiago e João. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então aqui a gente vê a experiência gloriosa de Pedro, Tiago e João. Então 3 desses 7 discípulos aqui, quando conheceram a Jesus, haviam trabalhado a noite toda, não haviam conseguido pescar nada. Jesus se aproxima, pede o barco emprestado, faz daquele barco um púlpito, depois fala: lancem as redes. Ele diz: mas a gente trabalhou a noite inteira e não conseguiu nada, mas vamos obedecer a ordem do Senhor. Lançam as redes, e diz o texto bíblico que os barcos quase afundaram de tanto peixe que eles apanharam. Que experiência de chamado gloriosa foi essa? Que vocação extraordinária! Jesus diz para eles: vocês agora não vão mais pescar peixes, vocês vão pescar gente. E meus irmãos, a resposta daqueles homens foi imediata. Diz o texto que eles deixaram os barcos, deixaram as redes, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E foram, Pedro, Tiago e João faziam parte daquele círculo mais íntimo de Jesus, dos apóstolos. Pedro, Tiago e João viram os milagres do Senhor. Natanael, que estava aqui mencionado também, a gente não sabe muita coisa sobre ele, mas a experiência do chamado dele está relatada em João 1, 43 a 51. Sobre Tomé não sabemos muita coisa sobre o seu chamado. O autor aqui menciona mais 2 discípulos. E nesse capítulo 21 a gente vê um Pedro agora frustrado. Ele não havia abandonado as redes 3 anos atrás. E agora ele diz assim: vou pescar. Vou pescar. E não era uma pesca de lazer, ele era profissional da pesca. E a gente fica imaginando o nó que deveria haver na cabeça desse homem. Porque quando você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus está conversando ali antes de ir para o céu, os apóstolos dizem para Jesus: Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. E Jesus diz: olha, não vos compete saber os tempos, etc., mas pregue o evangelho. Então aqui a gente vê um homem meio confuso ainda quanto ao que fazer.
decepcionado com o que havia acontecido, possivelmente, mas ele diz: eu vou pescar. Talvez tenha, por um momento, se esquecido das maravilhas que ele viu Jesus fazendo, não sei. Talvez tivesse sido tomado por uma decepção muito grande. Cadê o Senhor? Apareceu 2 vezes, mas cadê? Nós estamos aqui. E Pedro sempre foi muito impulsivo nas suas atitudes, não é? Aquele tipo que, vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar no Monte da Transfiguração, vamos fazer uma tenda e ficar aqui. Jesus diz: não, calma. E quando vão prendê-lo, Pedro corta a orelha do soldado. Então, o tipo impulsivo, líder. E ele diz: eu vou pescar. E os outros falam: nós vamos com você. E foram. Entraram no barco. E diz o texto: naquela noite não pegaram nada. Assim como aconteceu no dia do seu chamado. Trabalhou a noite inteira e não conseguiu pegar nada. E aqui, meus queridos, ele parece que vai retrocedendo. Eu vou voltar para a minha antiga profissão. O risco, às vezes, de a gente voltar atrás é muito grande. Por causa das decepções que a gente sofre. E eu disse: não sei como é que foi a sua semana, mas quantas vezes a gente apanha das situações diversas da vida. Apanha do patrão, apanha do colega. Não é assim que acontece? Quantas vezes a gente se vê tomado por decepções. E Pedro aqui parece que diz assim: olha, eu vou voltar para a velha vida, vou pescar meus peixes para ver se eu consigo levar minha vida adiante. Será que vale a pena isso, meus irmãos? Será que vale a pena retroceder? A Escritura diz para nós que não vale a pena. Não vale a pena voltar atrás, não vale a pena nos esquecermos que um dia o Senhor olhou para nós e fez promessas para a gente. Não vale a pena a gente se esquecer de que um dia o Senhor mostrou o seu amor, a sua graça para nós e transformou a nossa vida. Não vale a pena a gente dizer: eu vou voltar para a minha vida antiga. Porque a vida antiga não traz alegria. Olha a decepção aqui. Ficaram a noite toda, homens que sabiam trabalhar na pesca, ficaram a noite toda, e diz o texto, não pegaram nada, porque a vocação deles era outra, o chamado era outro, não era mais para pegar peixe, era para pescar vidas. Era para ir atrás de pessoas. Era para ir atrás de gente que estava sofrendo. E a nossa vocação, qual é? A primeira vocação de todas, meus irmãos. Nós fomos chamados para seguir ao Senhor Jesus, para sermos seus discípulos. Nós fomos chamados para ouvir a voz de Jesus e para obedecer-lhe. Nós somos chamados para sermos reinos, é isso que diz Pedro na sua carta, reinos, sacerdotes do Senhor. E a ideia do protestantismo é essa, que não precisa mais de um sacerdote que representa Deus para nós aqui. O protestantismo ensina o quê? O sacerdócio universal de todos os crentes. Nós temos acesso direto ao Pai, por meio de Jesus. E na sua primeira carta, Pedro diz que o Senhor fez de nós sacerdotes dele.
Todos nós que cremos em Cristo. Essa nossa vocação é santa, é celestial. Ela se fundamenta na graça de Deus. Ela exige uma conduta digna. E é Deus quem vai trabalhando em nós dia após dia para nos moldar a imagem e a semelhança de Jesus. Não vamos fazer como Pedro, deixar tudo e falar, eu vou pescar. E quantas vezes a gente faz isso e leva os outros com a gente? Foi isso que ele fez aqui. Levou mais meia dúzia, eram 7, vamos pescar. E a gente precisa ter cuidado, meus queridos irmãos, com essa questão do esfriamento na fé. É uma possibilidade, triste, mas é uma possibilidade. A parábola do semeador, o próprio Jesus, quando fala dos diferentes solos, ele diz assim que a angústia é um desses elementos que às vezes não deixa a mensagem do Evangelho florescer. A perseguição por causa da palavra é outro. Ele menciona as preocupações deste mundo. Ele fala da fascinação das riquezas. E você o que diria? O que pode ajudar a esfriar a sua fé e a sua esperança? Pode não ser a fascinação das riquezas, pode não ser as preocupações deste mundo, mas pode ser a cobiça de alguma coisa que Deus não quer para a sua vida. E talvez você mesmo pode avaliar a sua vida e dizer o que pode estar sendo um instrumento do mal para enfraquecer a sua fé, para roubar a sua esperança, para fazer você retroceder à velha vida antes de conhecer a Cristo. Então não vamos dizer como Pedro, vou pescar. Não era mais hora de pescar. E todos foram com ele ali, aquele grupo, porque se nós fizermos isso, nós vamos dar, como diz a expressão popular, com os burros na água. Nós vamos trabalhar a noite inteira, não vamos conseguir nada, porque não é isso que Deus quer para a gente. E quando a gente anda por um caminho que não é a vontade de Deus, a gente só vai dar cabeçada. Os nossos planos não serão os melhores, porque não são os planos de Deus se cumprindo na nossa vida. Então, o esfriamento na fé traz essa perda da compreensão do chamado, da vocação do Senhor para nós. E aqui eu não falo só de pastores e de líderes, mas de cada um de nós, meus irmãos. A gente sabe o que a gente pode fazer no corpo de Cristo. Nós recebemos do Senhor dons e talentos, ou não recebemos? Nós recebemos dons e talentos. Jesus disse que nos chamou para que a gente dê fruto, e o fruto que a gente der é que ele permaneça. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que no dia final, aquilo que nós fizemos vai ser provado pelo fogo. Se aquilo que alguém construiu foi palha, vai perecer. Se foi madeira, vai perecer. E ele vai enumerando ali, né? Mas se foi ouro, aquilo que foi bem feito vai permanecer, mas aquilo que foi mal feito vai ser destruído pelo fogo. E ir pescar, quando não é mais para ir pescar, eu não falo aqui do lazer, eu falo aqui de vocação, voltar atrás. Quando não é para a gente voltar, de maneira nenhuma é um comportamento que o Senhor espera de nós. Amém, meus irmãos? Uma outra verdade que a gente aprende aqui é que quando a gente vai experimentando o esfriamento, a gente vai perdendo a visão do sobrenatural na nossa vida. Quanta coisa extraordinária Pedro deve ter visto nos 3 anos de ministério de Jesus. Curas, libertações, endemoniados sendo libertos, ressurreições, não é? Quanta coisa extraordinária que Pedro viu, certamente.
Quanta coisa que Jesus deve ter dito para ele, que não está registrado nos evangelhos. Nós temos aqui, nos 4 evangelhos, alguns registros, mas quantas outras coisas que Jesus deve ter dito, que Jesus deve ter compartilhado com Pedro, com os outros apóstolos, especialmente com Pedro, Tiago e João. E quando nós chegamos aqui nesse capítulo 21, a gente percebe que parece que toda essa visão do sobrenatural parece que foi embora. Vamos pescar, não pescamos nada a noite inteira, que tristeza. E o versículo 4 diz assim, que ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Às vezes Jesus está do nosso lado, agindo, falando com a gente não está vendo. E aqui, claro que deve ter alguma explicação, um corpo glorificado. Maria também não o reconheceu, né? Depois quando ele a chama pelo nome, que ela diz, Rabone, meu Senhor, meu Mestre. Mas aqui diz o texto que Jesus, ao romper do dia, estava na praia, diz o versículo 4. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. E olha que interessante como é que o texto continua. Jesus trava um diálogo com eles. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Não reconheceram a voz do mestre também ali. Não reconheceram fisicamente quem era Jesus. Jesus estava ali, era possível vê-lo, mas não reconheceram a voz do Senhor. Vocês têm alguma coisa para comer? Disseram não. E aí Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, diz o versículo 6, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aí diz o versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Então o discípulo que Jesus amava era João. Os comentaristas todos falam dessa proximidade do apóstolo João com Jesus. E João disse a Pedro, é o Senhor. Mas até então ninguém tinha percebido que era Jesus que estava ali. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia para João, no capítulo anterior, capítulo 20, quando Jesus aparece a Maria Madalena, diz que Maria permanecia junto à entrada do túmulo, no versículo 11, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira, outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás, viu Jesus em pé, diz o versículo 14, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E novamente a gente vê o mesmo, vamos chamar de fenômeno, né? Ela ouviu a voz do Senhor, ela viu, mas não reconheceu que era o Senhor. Talvez o dia não tivesse clareado ainda, né? Meio escuro, possível. Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. No versículo 16 diz assim, Jesus disse, Maria. Ela voltando, disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. E aí Maria trava uma conversa rápida com Jesus, e no versículo 18, diz que ela foi, anunciou aos discípulos, dizendo assim, eu vi o Senhor. Mas, meus Deus, quando a gente está num momento de frieza, de decepção, de dor, muitas vezes o Senhor está do nosso lado, falando com a gente, trabalhando com a gente, e a gente não reconhece que Ele está ali. A gente vai perdendo
essa visão do sobrenatural, a gente vai se esquecendo de tudo que o Senhor fez por nós. A gente vai se esquecendo dos milagres que o Senhor já operou na nossa vida. E na verdade, meus queridos, não existe cristianismo sem o sobrenatural. Não existe evangelho sem milagres. A nossa vida é um milagre. A nossa conversão é um milagre. O nosso dia a dia, quando a gente diz não para o pecado, quando a gente se afasta do pecado, quando a gente abre as Escrituras e a gente ora, a gente pede perdão, isso é um milagre. Mas o Evangelho também é milagres. Quando a gente vê a possibilidade de curas, de restaurações, de libertação. O Evangelho é milagre quando a gente vê lares sendo recompostos. O Evangelho é milagre quando a gente dobra os joelhos e a gente vê Deus respondendo às nossas orações. A gente não pode perder, meus irmãos, essa visão do sobrenatural. Eu vou pescar, passei a noite toda, não pesquei absolutamente nada e tal. E Jesus está vendo. E Jesus deixou eles passarem a noite toda lá, não foi? Ficaram a noite toda tentando pescar e Jesus deixou eles passarem por essa experiência. Para depois dizer, olha, a coisa não é assim. A coisa não é assim. Eles haviam perdido, parece-nos, a intimidade com o Senhor. Olha, é outra coisa que a gente vê quando há esse esfriamento, a perda da intimidade com o Senhor. Então, olha que curioso, diz que Pedro estava sem roupa, ele se lançou ao mar, quando João disse ao Senhor. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os barcos, eram muitos os peixes, eles estavam, diz aqui, a uns 90 metros da margem. E o versículo 9 diz que quando eles saltaram em terra, viram umas brasas com peixe em cima, e Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. O versículo 11 afirma assim, Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, a rede estava cheia com 153 grandes peixes, mesmo sendo tantos, não se rompiam. Jesus disse a ele, venham comer. Ninguém ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Mas ficou aquele clima parece que meio estranho entre eles. Diz o versículo 13 que Jesus pegou o pão, deu a eles, fez a mesma coisa com o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava. E aí vem um momento muito interessante que é, depois de todo esse fato, Jesus vai focar na pessoa de Pedro. Pedro que o havia negado 3 vezes. Eles comeram, houve a refeição. E aí Jesus vai se preocupar especialmente com uma pessoa, que era o líder que ele havia levado os 7 lá para a pesca. E Jesus disse para ele, Pedro, você me ama mais do que esses outros? A resposta de Pedro foi de que o amava. E Jesus disse que ele deveria apacentar os cordeiros. Jesus pergunta pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele disse, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pela terceira vez Jesus pergunta, diz o texto que Pedro ficou triste, porque Jesus estava perguntando pela terceira vez se ele o amava. E o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas, não vai pescar mais, esquece as redes, esquece a velha vida. O projeto meu para você é muito maior. Não quero que você saia. Eles foram à noite, porque de manhã os peixes estariam ali, poderiam vender peixes, não é? Por isso que os pescadores trabalham à noite e chegam no dia seguinte com os peixes frescos para vender. E Jesus disse para eles, o meu projeto para você, Pedro, é muito maior.
não quero que você saia por aí vendendo peixe, que é algo nobre, não estou desvalorizando, mas para Pedro, o Senhor tinha um projeto de ganhar almas, milhares de almas. O mesmo Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, teve aqui a oportunidade de reafirmar seu amor pelo Senhor 3 vezes. E Jesus lhe disse: apacenta, pastoreie as minhas ovelhas. E a gente vê, irmãos, que no livro de Atos, Pedro vai ter um papel importantíssimo. No capítulo 2, a gente vê o sermão dele, quando vem o Espírito Santo, e o pessoal diz: esse povo aí está todo embriagado, eles estão bêbados. E diz o texto em Atos 2 que Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo. Todo mundo ficou admirado, porque era um homem sem instrução, um homem sem escolaridade. E ele prega um sermão ali, cheio do Espírito Santo. E diz o texto bíblico que, quando as pessoas ouviram o sermão de Pedro, ficaram muito comovidas. Perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos: que faremos? E Pedro disse: vocês têm que ser batizados em nome de Jesus, etc. E versículo 41 de Atos 2, diz que os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Apacenta os meus cordeiros. Não volte para as redes, Pedro. Esquece os barcos. O meu projeto para você é muito maior. Meus irmãos, o projeto de Deus para nós é muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar. Você crê nisso? Pensa no dia em que você conheceu a Jesus. Pensa naqueles dias em que você talvez tenha chorado, quando você dobrava seus joelhos. Pensa nos dias em que talvez você tenha dado uma esfriada na fé. E volte-se para Jesus e diga: Senhor, eu não quero voltar para a velha vida. Eu não quero voltar para as redes, eu não quero voltar para os barcos, eu não vou pescar. Eu quero, Senhor, fazer aquilo porque o Senhor me vocacionou. Eu quero botar a mão na massa, assim que a gente fala. Eu quero produzir para o teu reino. Eu quero ser um obreiro, um soldado de valor nessa luta que se trava contra o mal. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a gente possa todos os dias reafirmar o nosso amor pelo Senhor. Tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos fazer um compromisso de estar sempre muito perto do Senhor. Às vezes parece que está tudo ruim para nós, mas o Senhor está perto da gente. Ele está olhando. A gente pode às vezes passar a noite toda tentando pescar e não pegar nada, mas o Senhor está olhando e Ele sabe o momento exato em que Ele vai interferir na situação. Deus nos abençoe.